Bom dia, irmãos! Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento. Estamos no último domingo do mês de junho, dia 28, e estaremos dando início a mais uma escola bíblica dominical nesta manhã. Agradeço a todos que têm participado e gostaria de também lembrar que todos precisam, se quiserem, participar do Zoom. Nós temos o Zoom todos os dias, que tem sido abençoador para as nossas vidas. E também quero lembrar aos irmãos que agora temos mais uma atividade, que é a atividade das crianças, que tem sido também apresentado todos os domingos às 18 horas. Não esqueçam de participar, é tão importante e isso dignifica a nossa igreja. Amado, durante esse mês nós temos trabalhado com um tema e também uma divisa. O nosso tema é crescendo e multiplicando para Deus, desfrutando dos frutos da maturidade cristã. E o texto que nós escolhemos é João 15, versículo 16, que diz o seguinte: não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides, eu vou-lo conceda. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Ouviremos nesse instante o hino do mês, o hino de número 429 do cantor cristão. Espalhemos todos a semente santa, desde a madrugada até o anoitecer, calmos aguardando o tempo da colheita, quando alegremente havemos de colher. Havemos de colher, havemos de colher, ó com jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, messes abundantes havemos de trazer. Semeamos quando seres perniciosos a semente boa querem destruir. Deus abençoando, alegres satisfeitos, a colheita santa havemos de fluir. Havemos de colher, havemos de colher, ó com jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, messes abundantes havemos de trazer. E após obreiro, semeais ousados a semente viva da verdade e luz, proclamando Cristo, seu poder e glória, salvação perfeita que alcançou na cruz. Havemos de colher, havemos de colher, ó com jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, messes abundantes havemos de trazer. Em 1 Coríntios 15, 57 e 58 nos diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos também cantar o hino 168, que fala sobre as chuvas de bênção que o Senhor tem concedido àqueles que dão sempre frutos, né? E é esse o momento que nós vamos estar louvando o Senhor com este hino. Chuvas de bênção teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênção teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos
graças do céu obterão. Chuvas de bênção, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênção teremos, manda-nos já, ó Senhor. Dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Chuvas de bênção, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênção teremos, chuvas mandadas dos céus, bênção a todos os crentes, bênção do nosso bom Deus. Chuvas de bênção, chuvas de bênção dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Nesse trimestre estaremos agora meditando num tema muito importante, a qual estaremos analisando sobre a esperança em tempo de quarentena. É a nova revista desse novo trimestre. E nós estaremos nesse momento orando, agradecendo a Deus e logo em seguida passaremos a palavra ao nosso pastor para o estudo desta manhã. Oremos. Querido Deus, muito obrigado por essa manhã, pela Escola Bíblica Dominical, pelas bênçãos que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Ó Deus, nos proteja, nos guarde, nos dê um dia abençoado na Tua presença. Fala aos nossos corações através do Teu servo nesta manhã. Essa é a oração que eu te faço, na mediação de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Amém. Bom dia, meus irmãos. Estamos nós aqui mais uma vez para a nossa Escola Bíblica Dominical, realizarmos o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado a você, meu irmão, minha irmã, aluno e aluna da Escola Bíblica Dominical, que tem acompanhado o estudo da Palavra do Senhor. Tem sido um tempo tremendamente abençoador. O tempo que temos passado juntos aqui, estudando a lição da revista Palavra e Vida e aprendendo um pouco mais sobre a vida do apóstolo Paulo. Foram 12 lições que, por certo, abençoaram a sua vida ao longo desse trimestre. Estamos chegando ao final de mais um trimestre, vencendo mais uma etapa no ano de 2020, na certeza de que ainda por mais 2 trimestres estaremos aqui neste ano estudando a Palavra do Senhor. A revista Palavra e Vida já está disponível em arquivo PDF, em função do isolamento social. A Convenção Batista Fluminense já disponibilizou a revista e nós já disponibilizamos aos irmãos o arquivo em PDF. Porém, também gostaríamos de deixar aqui na descrição deste vídeo o arquivo em PDF da revista para o próximo trimestre, para que você que tenha acompanhado o estudo das lições da Escola Bíblica Dominical da Segunda Igreja Batista de Alcântara, para que você possa baixar esse arquivo e acompanhar também, juntamente conosco, o estudo das lições da Escola Bíblica Dominical. Hoje, encerrando o trimestre, a última lição número 13 da revista Palavra e Vida, que fala sobre a vida do apóstolo Paulo, a última lição, a morte da morte. Um assunto muito interessante. Tenho observado ao longo do tempo que algumas pessoas têm dificuldades de lidar com este assunto. Você tem medo da morte? Você tem medo de morrer? Como você tem lidado com este assunto que muitas vezes tem intrigado muita gente? O autor nos propõe uma reflexão sobre a morte da morte, porque para muitas pessoas a morte significa o fim de todas as coisas. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer a célebre frase ou um provérbio popular que diz: na vida, a solução
para tudo, menos para a morte. A palavra de Deus nos adverte e nos encaminha na contramão desta ideia, porque também para a morte existe solução. A morte não é vista pelos servos do Senhor e nem a Bíblia a descreve como desfecho final de todas as coisas. Mas diz também que ela será o último adversário a ser vencido. Portanto, não devemos e nem podemos ter medo da morte, porque todos nós um dia iremos passar por essa experiência, seja através da vida de outrem ou através da nossa própria experiência. O autor sugere o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, os versos de 54 a 58, que eu quero ler para vocês nessa manhã, para que nós possamos pensar um pouco mais sobre esse tema morte da morte. O texto de 1 Coríntios, capítulo 15, nos versos de 54 a 57, o texto da palavra do Senhor vai dizer assim, as seguintes expressões. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O texto sintetiza a ideia desta terrível inimiga da humanidade, a morte, e diz e declara que a morte morrerá. Ela será lançada, é claro, no lago de fogo. Apocalipse, no capítulo 20, eu quero também ler esse texto para a nossa reflexão. No capítulo 20, no verso 14, vai nos trazer as seguintes palavras sobre a morte. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Temos a rica promessa de Apocalipse 21:4, que não haverá no céu, não haverá mais morte, não mais passaremos por essa experiência tão dura. Verso 4 diz, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa experiência tão amarga e tão difícil que vivemos na nossa vida, não mais estará presente na nossa vida. É claro, quando nós entendemos que o Senhor de Jesus superará a morte e viverá para sempre, porque o próprio Senhor Jesus havia afirmado isso em João capítulo 11, verso 25, não nos dá margem para dizermos ou imaginarmos que nós cremos na reencarnação. Não cremos na reencarnação. Cremos em algo mais rico e mais profundo. Cremos na ressurreição. Ora, se Cristo regressar durante a nossa vida, nós seremos transformados. Mas se morrermos antes, seremos ressuscitados para não morrermos mais. Um dia, Deus nos trará a vida, uma nova qualidade de vida, e estaremos para sempre com o Senhor. A morte, segundo o autor, já é um paciente terminal desde o Calvário, e morrerá, enfim, quando Cristo regressar para buscar a sua igreja. Seus dias estão contados na agenda de Deus, e nós cremos nisso e esperamos por isso. O autor ainda nos encaminha a pensarmos sobre outros aspectos acerca da morte, que eu quero continuar lendo e pensando com os irmãos. A primeira ideia que ele nos traz é sobre o fim da história. O que dizem os pensamentos, alguns pensamentos acerca da morte? Os gregos diziam que nós somos um corpo com uma alma, ou seja, o corpo é um embrulho da alma imortal. Para os judeus, eles criam que a alma é o sopro da vida que impregna o corpo. O homem é a alma vivente, nos diz Gênesis capítulo 2, no verso 7. A única maneira de nós voltarmos à vida é por um novo sopro. Lá em Ezequiel capítulo 37, Deus leva o profeta para entender, para trazer uma mensagem para o povo de Judá, de que mesmo que o povo estivesse morto por conta dos seus erros e pecados, Deus sopraria aos quatro ventos, aos quatro cantos, sopraria o Espírito
para que o Espírito viesse sobre aqueles corpos e pudesse então trazer a vida. Judá era cativo e como um vale de ossos secos, o sopro do Espírito então vem e lhes traz a vida. A melhor descrição do mundo sem morte está em 1 Coríntios capítulo 15, no capítulo fantástico, e o autor nos sugere que o estudante desse texto, ele precisa ler com atenção. É um dos momentos mais brilhantes, segundo ele, do apóstolo Paulo, um gênio inspirado pelo Espírito Santo. E ele diz e declara nesse texto que a volta de Cristo marcará o fim da história e o início do novo mundo de Deus. O mundo sem morte, o mundo da vida plena com Ele. Tudo está dependente do regresso de Jesus. A morte morrerá quando Cristo vier buscar a sua igreja. O segundo aspecto, ele nos leva a pensar como isso se dará. Ou seja, quando a trombeta soar. O fim começará quando a trombeta soar. Ela soará num momento qualquer da história, num piscar de olhos. E é interessante, porque o apóstolo Paulo está falando sobre isso nessa mesma epístola aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai trazer-nos algumas orientações acerca disso. No capítulo 15, no verso 52, diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. É dessa forma. Ora, isso se dará num piscar de olhos. Segundo o autor, o ato de piscar os olhos leva 1,16 avos de segundo, algo repentino. E diz que a trombeta soará de forma repentina. E a trombeta mencionada aqui nesse texto era um chofar de chifre de carneiro. Ela soava nos momentos de calamidade, nos momentos de convocação, de júbilo. Aqui, neste episódio, ela soará com um júbilo intenso, um intenso júbilo. E soará quando Cristo vier por fim à história. A morte está no início da história do homem, que é escrita por eles. Mas ela é vencida. A morte surgiu como uma maldição. Lá em Gênesis capítulo 3 narra sobre isso. Mas Cristo veio para abolir a maldição. E na consumação da sua obra, removerá por completo a morte. E não mais estaremos sujeitos ou subordinados à morte. A maldição da morte não mais existirá, mas quando Cristo vier, muitos estarão vivos. E segundo Paulo nos informa, como será essa mistura então entre vivos e mortos? Paulo esclarece quanto à ordem dos eventos. Ele diz que os mortos serão ressuscitados primeiro, e os vivos, eles serão transformados. 1 Coríntios capítulo 15, o verso 51 e 52, me permita ler para você, diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Um novo sopro completará. Virá o julgamento final e a morte será julgada. Está lá em Apocalipse capítulo 21, no verso 14. Ela morrerá e nós viveremos para sempre, livres do poder da morte, que tanto amedronta e inquieta o coração do homem. Por isso, o crente em Jesus Cristo, ele espera o soar da trombeta. E é por isso que nós, quando abrimos o nosso cantor lá no hino de número 114, nós cantamos com muita alegria: ó, que dia faustoso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Ora, então, que soe a trombeta e que sejamos nós arrebatados, que sejamos nós transformados e que possamos desfrutar desse melhor que Deus tem para as nossas vidas e vençamos por Cristo Jesus a morte como último adversário. E quando é que a morte irá... E quando é que acontecerá isso? E quando a morte morrer? Ora, quando a morte morrer, o que acontecerá conosco?
nós viveremos para sempre com Deus. Viveremos para sempre com Deus. O homem e a mulher estavam com Deus no início, mas foram expulsos. Gênesis capítulo 3, os versos 23 a 34, narra esse episódio. Na volta de Jesus, Deus e a humanidade viverão novamente com o Senhor. E como dissemos, Deus estará reconstruindo um novo mundo na pessoa de Cristo Jesus. E quando esse dia chegar, Cristo reinará eternamente. O novo mundo iniciado em Cristo, com a sua obra na cruz, ele será concluído. O que Paulo antecipa e nos fala em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. A voz do trono confirmou, mostrando a unidade das Escrituras. O apóstolo Pedro também se pronunciou sobre o assunto com as mesmas palavras. Está lá em 2 Pedro capítulo 2, o verso 13. Na descrição do novo mundo, surgem então o rio da água da vida, a árvore da vida. Em Gênesis 3, de 22 a 24, narra que a árvore da vida foi vedada ao homem. Mas quando a trombeta ecoar, quando a trombeta soar, tudo será recuperado. Nossa vida será para sempre com Deus. Poderemos viver para sempre com o Senhor na eternidade. E é desta forma que o autor está nos encaminhando para compreendermos os dois últimos aspectos. E ele diz que quando tudo isso aconteceu, digo, porque Cristo conquistou na cruz essa nossa vitória. Na cruz, Jesus consumou o plano do Pai. A morte foi ferida na cruz de Cristo Jesus. Podemos agir assim por causa de Jesus Cristo. Portanto, se Cristo venceu na cruz a morte como último adversário, agora, descansados em Cristo, confiantes em Cristo Jesus, a morte não nos assusta mais. Conquanto seja uma experiência da qual muitos talvez não queiram nem sequer imaginar, a morte não nos assusta mais. Ela sim, ela nos entristece. E por que a morte nos entristece? Porque ela nos separa de pessoas que nós amamos. Ela nos entristece porque não estaremos mais com a presença física de pessoas que nós amamos. Meu pai, mãe, seu amigo, sua amiga, seu pai, sua mãe, alguém da sua família que você perdeu. A morte, ela traz tristeza, mas ela não nos assusta mais, porque ela não é um inimigo invencível. Um dia estaremos juntos na eternidade, desfrutando das delícias que Deus tem para a vida daqueles que creram no seu santo e bendito nome. Cristo venceu a morte na cruz. Passaremos por ela, mas nós a superaremos. Cristo minimizou este sofrimento. Ele a superou, ou seja, superou na cruz do Calvário. Jesus morreu, mas voltou a viver. Na cruz, a morte continuou viva, mas começou a morrer. Ele a venceu e nós também a venceremos. A cruz não sinaliza uma derrota, mas sinaliza e aponta a vitória de Cristo Jesus. Cristo não ficou na cruz, nem na sepultura. O discurso de Pedro no dia de Pentecostes é uma excelente explicação teológica do significado e do sentido da cruz, da sepultura vazia e do triunfo final em Cristo Jesus. Concluindo a lição desta manhã, o autor nos fala sobre a vitória, ou seja, vitória e perseverança. Em 1 Coríntios, que é o texto que ele sugere, que é o maior capítulo do Novo Testamento, é um dos mais vibrantes. A força espiritual e literária de Paulo brilha como nunca e nos faz antecipar momentos fantásticos e maravilhosos que nós desfrutaremos. Este autor, particularmente, se comove sempre que lê este poderoso argumento, diz o autor, pastor Exaltino. O capítulo 15, o capítulo conclui com um canto de vitória e um chamado à perseverança. E o texto que o autor está citando está em 1 Coríntios, capítulo 15, versos de 54
a 58, que foi o texto que lemos no início da nossa palavra desta manhã, diz: porque quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na sua vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória, o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor não é vão o vosso trabalho. Cantemos a vitória em Cristo, firmemo-nos na fé em Cristo. A morte morrerá por fim e viveremos para sempre com Cristo. Que venha o fim e que lembremos a oração da Bíblia. Aquele que testifica estas coisas diz certamente: cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 22, o verso 20. Não tenhamos nós, meus irmãos, medo da morte, porque a morte será vencida como o último adversário. Ela já foi vencida na cruz do Calvário, em Cristo Jesus e na sua ressurreição. Portanto, mesmo que, por mais que dolorosa, por mais que assustadora possa parecer esta experiência, aqueles que um dia entregaram a sua vida a Jesus, mesmo que passando ou passem por essa experiência, sabem e trazem consigo a certeza de que um dia este adversário há de ser vencido finalmente e estaremos com Cristo na eternidade. A vida cristã inclui bênçãos materiais, mas é muito mais do que isso. Temos bênçãos espirituais, e esperar só bênçãos materiais é ser infeliz. Cristo é para esta vida e é também para a eternidade. Temos a vida eterna, a vida para sempre com Cristo. Acostumamo-nos com esta expressão, como ela é profunda. Louvemos então a Deus por isso. Cristo é um nome sobre todo nome, e todo joelho se dobrará diante dele. Ele deve ser o nome em nossa vida. O que temos e teremos é por causa dele. A ele, pois, seja dada toda a honra e toda a glória para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Feche os seus olhos, se você puder e desejar, e vamos falar com o Senhor. Pai bendito, rendemos graças ao teu nome, porque nós fomos alcançados por essa tão grande salvação. Te agradecemos porque conquanto a morte possa trazer sobre nós tristeza, também nos traz conforto, consolo, de saber que um dia a venceremos por completo e estaremos contigo na eternidade, ó Deus, desfrutando das delícias e do lugar ao qual o Senhor tem preparado para cada um daqueles que o receberam como Salvador, desde a fundação dos tempos. Oramos a Ti agradecidos, porque a promessa do Senhor sobre nós é que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso nos traz conforto, consolo. Abençoa, Deus bendito, no nosso domingo, que seja um domingo de paz e alegria, que esse almoço que teremos nesse dia seja também, ó Deus, abençoado por Ti, e que nós possamos sempre ser gratos pela provisão do Senhor para a nossa mesa. Continua conosco no transcurso desse dia. É o que te pedimos e agradecemos no doce e precioso nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Chegamos então ao final da nossa escola bíblica dominical neste domingo. Muito obrigado a cada irmão que participou conosco, porque tem sido um tempo abençoador, esse tempo que temos passado juntos estudando a palavra do Senhor através desta plataforma que tem sido muito útil à nossa igreja. A igreja não parou, a igreja continua viva e ativa e trabalhando. Muito obrigado a você, e no próximo domingo estaremos dando início a uma nova revista Palavra e Vida com outros assuntos, agradecidos a Deus por tudo quanto aprendemos nesse trimestre sobre a vida do apóstolo Paulo. Que Deus te abençoe, te dê um domingo de paz, de alegria, que o seu almoço seja um almoço abençoado pelo Senhor, e logo mais estaremos aqui novamente nesta plataforma para cultuarmos ao Senhor.
Um grande abraço a todos os amados irmãos e quando for possível, venha nos visitar. A Segunda Igreja Batista de Alcântara fica na Avenida Domício da Gama, o número 560, entre as antigas ruas 7 e 8, aqui no Jardim Catarina. Será para nós um motivo de muita alegria receber você aqui para juntos cultuarmos ao Senhor. Receba um abraço caloroso, fraterno e amigo da Segunda Igreja Batista de Alcântara e que Deus abençoe o seu domingo para a glória do Senhor. Honra e glória é pra Ele, vida e força Ele nos deu, Criador de toda a vida, o famoso Galileu. Honra e glória é pra Ele, vida e força Ele nos deu, Criador de toda a vida, o famoso Galileu. Ele é o santo, isso aqui não é bobeira. Logo, logo acontece a peneira. Sabe lá se voltar em casa, sua volta tão aguardada. Fecha os olhos pra não ver nada.